A paz do Senhor, queridos, 30º dia, e nós chegamos até aqui pela graça de Deus, presente maravilhoso que Ele nos deu, e que bom que você me acompanhou até aqui nesse 30º dia, estudando a carta de Tiago. Estudamos toda a carta de Tiago em 30 dias de devocional, que bom, glórias ao nome do Senhor Jesus por esse presente. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, os 2 últimos versículos da carta de Tiago, que fala: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. O que Tiago estava querendo falar a respeito disso? Há a possibilidade de pessoas entre nós que são nossos, que estão dentro da igreja, que estão servindo ao Senhor, se desviarem da verdade. Sim, há possibilidade. Eu gosto sempre de citar o exemplo de Davi. Você lembra da história de Davi? Tem inclusive um livro do pastor Martin Lloyd-Jones, um pastor inglês, e ele fala a respeito desse assunto do Salmo 51 em específico, que é o salmo escrito por Davi no momento posterior a quando ele é confrontado pelo profeta e ele acorda para a realidade, ou seja, o profeta consegue trazê-lo de volta para o caminho mediante esse confronto orientado por Deus, obviamente. O nome do livro do pastor Martin Lloyd-Jones é O Clamor de um Desviado. Eu gosto muito de falar desse livro, inclusive no meu canal no YouTube tem uma resenha, um resumo lá, falando sobre esse livro, que é um livro muito bom. Se você tiver a oportunidade de ler e adquirir, O Clamor de um Desviado, do pastor Dr. Martin Lloyd-Jones. Bom, se você lembrar de Davi, como eu estava falando anteriormente aqui, Davi, ele está lá no palácio, sendo rei, como todo rei deveria fazer, exercendo as suas funções, mas havia algo que Davi deveria fazer e ele não fez. Dessa vez ele deveria ter ido à guerra, e ele não foi. Ele enviou o seu exército, enviou os seus generais, enviou os soldados, e ele ficou no palácio. E ele estava passeando pelo palácio, e lá de cima do palácio ele enxerga uma mulher que não era dele, que era de outra pessoa. Ele inclusive chama alguém e pergunta: de quem é essa mulher? Quem é essa mulher? E alguém diz: essa mulher é filha de Urias, que é um dos teus homens de confiança. Ela é uma dos homens teus que está lá na guerra lutando por você. E aí ele diz: mandem trazê-la a mim. Ele tinha essa autoridade como rei, ele poderia fazer isso porque ele tinha autoridade de rei para fazer isso. Mas acima dele havia um outro rei, né? Davi, ele era rei, mas estava debaixo da autoridade do Senhor. E o que ele fez entristeceu o Senhor. Não só o fato de ter olhado e cobiçado, mas de ter cobiçado, sabendo que era mulher de um outro homem, mandou chamá-la, teve relações com ela, e ela volta para sua casa, e Davi pensou que estava tudo ok. Talvez, se nada tivesse acontecido, ele continuasse mantendo um caso amoroso com essa mulher, ou talvez nunca mais tivesse nada com essa mulher, porque já tinha conseguido o que queria, ou seja, ter relações com ela. Mas Davi a situação não fica só nisso. Ele sabe que a mulher fica grávida e ele providencia meios para fazer com que aquela gravidez pareça ser do marido daquela mulher e não dele. Então ele traz o marido da guerra, você sabe de como a história aconteceu. Ele tenta fazer ele dormir com ela, ele faz várias tentativas, ele embebeda esse homem, ele faz várias coisas para que esse homem decida ir dormir com a esposa. E esse homem diz: não, eu não vou. Todos os meus amigos, todos os meus companheiros estão na guerra. Como que eu iria banquetear? Eu iria estar com a minha esposa, iria desfrutar do conforto da minha cama, da minha casa, sendo que todos os meus irmãos estão na guerra. Havia muita integridade nesse homem. Enfim, como Davi não consegue resolver ali, Davi manda uma carta por ele mesmo, pelo próprio homem que seria morto, para que ele entregue uma carta ao seu responsável, para que ele seja colocado na frente de batalha e seja morto. E de fato isso acontece, e o tempo passa, e a criança e a mulher engravida, e a barriga cresce, e a criança já tinha nascido, e passado um tempo, já deu mais de um ano aí, aparece um profeta e conta para Davi aquela história que a gente já conhece, Havia um homem que era muito rico, que tinha muitas ovelhas,
E um dia ele recebeu uma visita na sua casa. Do lado da casa dele tinha um homem que era muito pobre, que tinha uma ovelha só. Esse homem que era muito rico, tinha muitas ovelhas, vai lá e mata aquela única ovelha daquele homem que era pobre, que tinha uma ovelha só, que era a ovelha de estimação dele, que ele dormia com ela, que ela era companheira dele. Ele vai lá e mata aquela ovelha, come, serve para as suas visitas. Davi fica muito irado. E Davi diz: esse homem é digno de morte. E o profeta diz: esse homem é você. Então Davi cai na real. Através dessa atitude, mediante obviamente a orientação de Deus, Davi conseguiu converter, o profeta conseguiu converter o coração de Davi de volta à realidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Você conhece a história de Davi? Eu estou falando que às vezes entre nós há pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, se desviam da verdade. Eles estão aqui dentro. Alguns saem para fora também, alguns se desviam e param de vir. Há outros que mesmo dentro da igreja, porque Davi, ele pecou, mas ele achou que estava tudo ok. Davi manteve a mesma postura de vida, Davi não mudou. Davi não começou a fazer coisas loucas e horrendas depois daquele dia. Não, Davi manteve a mesma postura. Ele trouxe a mulher para o palácio, ele fez ela observar os dias de luto, ele trouxe ela para o palácio para o povo pensar, pareceu que o rei foi compassivo e trouxe a viúva e fez dela a mulher dele. Davi manteve a mesma postura, continuou no cargo, continuou na função, só que ele estava desviado, ele estava afastado, ele estava em pecado, ele estava espiritualmente cego. Precisou que o profeta viesse e acordasse ele. Às vezes dentro da igreja, entre nós, no nosso convívio diário, há pessoas que se afastam da verdade, que se desviam da verdade, que se afastam de Deus. O caminho deles se torna um caminho de perdição. Eles começam a entrar por caminhos que só levam à morte, que levam à destruição da família, destruição de princípios cristãos, destruição de valores cristãos, e eles se perdem completamente. O que acontece com essas pessoas? Elas estão desviadas. E é isso que Tiago está dizendo aqui: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Olha a importância disso, de nós termos essa sensibilidade, uma orientação de Deus, uma orientação divina levou o profeta até Davi. E mediante a sua fala, aquilo que ele conversa com Davi, Davi acorda para a realidade, Davi percebe quem ele é. E quando ele cai na real, ele escreve o Salmo 51, que você conhece. E lá Davi assume: eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Davi pede: não retire o teu espírito do meu coração. Davi reconhece a sua pecaminosidade, a sua sujeira, a sua malícia, a sua miséria, e Davi clama por misericórdia. Nós devemos orar e buscar a Deus por essas pessoas, pelos que estão afastados, e não apenas buscar a Deus por eles, mas trazê-los para o caminho, mediante orientação, mediante conselhos, mediante palavras que Deus nos dê, assim como deu ao profeta que levou a Davi, e Davi foi restaurado. Novamente o versículo: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. Veja que ele está dizendo que você pode converter o seu irmão, você pode trazer o seu irmão de volta ao caminho. A ideia de conversão é essa, né? De mudar o rumo, de mudar a orientação dessa pessoa. Se você o converter, se você, mediante as suas palavras, uma boa conversa, conselhos, você converter o seu irmão, você salvará a alma dele da morte e cobrirá a multidão de pecados. Que o Senhor Jesus nos use nesse processo. Se você tem visto algum irmão enfraquecido, não vá com pedras acusando-o. Ore a Deus para que te dê discernimento e graça e sabedoria, e vá até esse irmão com amor, com graça de Deus, e leve a ele palavras que, mesmo que o confrontem, mas o confrontem em amor, e a partir dali ele busque o caminho certo para servir e agradar a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero te agradecer por esse tempo que nós estivemos aqui juntos, por esse último dia maravilhoso, por essa mensagem.
Acabou aqui a carta de Tiago, mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E nós vamos continuar pensando a palavra de Deus. Vem muita coisa por aí, nós vamos continuar estudando a palavra de Deus. Mas eu quero convidar você, se você tiver essa oportunidade agora, que você terminou todo o estudo, releia novamente a carta de Tiago. Se você quiser assistir novamente todos os devocionais, dia após dia, assistir na sequência, talvez isso te ajude a entender melhor. Leia o trecho estudado, assista o vídeo, faça isso. Essa carta de Tiago é extremamente relevante para o nosso tempo, para hoje, para agora. Que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo encontro, se assim Deus quiser. Abraço.